Olá, eu sou o Anderson e esse é o Naturando, o seu canal da natureza. Hoje eu vou ensinar como fazer calha de zinco de maneira fácil e rápida. Quer mais conteúdo como este? Então inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum vídeo. Bom pessoal, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a largura, tá? Da folha de zinco. Tem que ser no mínimo 50 centímetros, tá? Essa daí não tem 50 centímetros, tem 30, mas eu ganhei essa chapa. Então eu resolvi aproveitar. Então nesse caso eu fiz uma emenda com a massa de calafetar, tá? Mas se você for comprar, tem que ser pelo menos 50 centímetros. Ela tem que cobrir a primeiro vão de telha todinho. Então eu fiz essa emenda aí, mas foi um quebra-galho que eu fiz, tá? Porque eu ganhei no caso. Então, para você fazer, após comprar, né, a folha de zinco, é fazer uma dobradeira, que eles chamam. É bem rústica, duas tábuas, tá? Em média aí 10 centímetros, que você tem que dobrar para ela ficar acima da telha, tá? Então, tem que ter no mínimo 10 centímetros aí essa madeira, tá? Essa tem um pouquinho mais. A forma de fazer é muito simples, você coloca uns pregos grandes no meio, pega duas tábuas, né, uma por cima da outra. Os pregos é só para deixar o buraco da calha entrar, para você fazer a dobradura depois. Tá? E depois basta pregar. Pregou, tira os pregos depois. Tá? Só isso. Então ela vai ficar um vão no meio, né? Bem fino, da finura da calha. E só isso, para você depois encaixar na calha e ir virando aos poucos. Tirou os pregos, já está pronto. É bem rústica mesmo. Ó. Qualquer tabinho você faz isso. Muito fácil de fazer e sem custo zero. Após isso, basta encaixar na calha e ir dobrando aos poucos. Tem que ir dobrando bem aos poucos, senão ela amassa, viu? Ó, bem pouquinho, você vai só marcando, tá vendo? Vai fazendo várias vezes. Você tem que dar aí no mínimo umas 6, 7 passadas nela, marcando aos pouquinhos. Ó. Ela só vai levantando. Se você dobrar muito, ela amassa. E aí vai ficar, né, vai ficar feio. De todo jeito, ela fica uns amassados, gente. Não tem jeito, viu? Só se for com a ferramenta própria. Essa ferramenta improvisada, não tem jeito, tá? Ela acaba ficando alguns amassados mesmo, ó, dá pra gente ver. Mesmo com todo cuidado. Aí você procura virar 90 graus, tá? Um ângulo de 90 graus. Para fazer o canto, você tem que ver se você vai fazer canto ou não, né? No meu caso aqui, eu fiz somente de um lado. Só de um lado que eu fiz o canto. Então, para fazer o canto, eu deixei 5 centímetros. Né? Então, quando eu fui medir o tamanho da calha, eu deixei 5 centímetros a mais. Para fazer justamente essa virada aí. Então, basta cortar, né, no meio ali, no ângulo de 90 graus. Cortar, depois virar as duas folhas, né? E só isso. E depois, lógico, você tem que vedar, passar veda calha. Aí eu passei veda calha e coloquei um pouquinho de massa ainda de um lado. Lá no final eu vou mostrar. Tá? Porque aí eu achei que para ficar rente à telha, aí eu coloquei um pouco de massa de reboco normal que eu estava fazendo aí. Tá vendo? Basta cortar e virar. Depois para encaixar, gente, eu tirei as telhas de cima. Por quê? Porque pesa muito, né? Tirei só as de cima. E depois fui encaixando na de baixo. Tá? Não é difícil, sozinho eu fiz. Não houve problema não, foi fácil de encaixar. Ó, só empurrando. Vê se não tem algum prego no caibro, né? Para não ficar a calha agarrando. Vai fazendo aos poucos, ó, só empurrando. Dá certo, não há problema não. Ó, e deixa um espaçozinho mínimo para a água correr, né? Ó, tá vendo? Ficou dessa forma. Aí saiu o canto, que eu coloquei o véio da calha, e depois passei um pouco de massa. Massa de cimento normal. Dá para ficar mais alto, no caso. Mas funcionou perfeitamente, não vazou desse lado. Antes de eu colocar os canos, veio a chuva, né? E aí, foi bom que eu já testei. Pra ver se já funcionava. Funcionou, sem problemas, né? Ali. Funcionou e aí deu certinho, ficou bom, tá? Não ficou bom. Funcionou, aí logo depois eu coloquei os canos, tá? Foi bom que eu já testei, que já funcionou perfeitamente. Aí, só para mostrar para vocês, gente, a calha que eu emendei, tá vendo? Ela tem que cobrir toda a extensão da telha, para ficar apoiada no segundo caibro lá, tá vendo? Aí eu fiz essa pequena emenda com massa de calafetar, funcionou perfeitamente. Mas isso é uma gambiarra, você não precisa fazer isso. Eu fiz porque eu ganhei. A pessoa comprou errada e me deu isso aí eu aproveitei, tá?
mas você compra de 50 centímetros que vai funcionar perfeitamente. Ok? Referente a preço, essa calha custou R$ 200, tá? 13 metros. Eu tinha orçado já uma semana antes por R$ 1.000 para o rapaz colocar para mim. Os canos a pessoa não coloca, eu tinha que comprar e colocar da mesma forma, tá? Então, economia aí de R$ 800, tá? Então eu achei que valeu a pena, ainda mais que eu ganhei a calha, né? Então, para mim foi ótimo, tá? Mas se você quiser fazer, a economia é em média R$ 800, tá? Em média do que eles cobram para fazer. Tá? O único problema é se o telhado estiver desnivelado. Então, quando chover muito forte, às vezes fica um pouco de água empoçada ainda. Tá? Eu fiz nos dois telhados, tá? Não precisa, se você fizer o normal embaixo. Como estava sobrando, né? Calha, eu ganhei 30 metros, eu fiz a parte de cima, fiz das duas, tá? Mas não precisa, só na parte de baixo já é suficiente. Lembrando de ser a calha completa, ou seja, 50 centímetros, tá? No mínimo. Aí você depois coloca os canos, né? O cano, no caso, se você fizer uma saída só, de um lado e fecha do outro. Ou dos dois lados, fica a seu critério. Tá vendo? Ó? Isso aí eu não corto a calha, só coloco o cano embaixo, tá? É como se fosse uma bica. E cai perfeitamente, não cai fora, cai certinho lá dentro. Pode fazer assim que dá perfeito, tá? Não cai água fora, ó, tá vendo? Só colocar um bocal daquele de cano. Cano calha normal, ó. Funcionou perfeitamente, tá? Não caiu fora. Aí eu coloquei essas três saídas para individualizar. Para evitar de cair água, né? Da calha. Essa aí é a mesma coisa, tá vendo? A água só cai lá dentro do cano. Ok? Essa era a dica de hoje. Valeu, até a próxima.